Boa noite, deixa eu ver aqui, o som, tá tudo ok. O Zé já tá deitado ali no cantinho dele. Amém, eu tô aqui, vou compartilhar nos grupos como de costume, eu sempre entro e vou compartilhando, convidando vocês para estarem aqui. E eu sei que hoje o Senhor tem uma palavra poderosa para os nossos corações, assim como sempre Ele tem algo para os nossos corações, né? Ministrando, exortando, disciplinando, que é a exortação em si, né? Mas Ele sempre vem também com amor, Ele nos exorta com muito amor. E eu sei que Ele tem uma palavra direta para nós. Paz do Senhor, Fiorella, Deus abençoe. Então eu vou aqui chamando vocês, estou convidando, e já eu creio que a missionária já vai estar entrando também. Conversei com ela agora há pouco. Eu sinto falta, estou vendo aqui a Expedita, faz tempo que eu não vejo a Dona Expedita por aqui. Esses dias eu deixei um carinho para ela ali no Messenger, e ela tá passeando na fazenda. Oh, que bênção, hein? Glória a Deus, Deus abençoe você, Dona Expedita. Sinto sua falta nos grupos, sinto, assim, sempre me manda um bom dia. E que bênção, né? Tá podendo descansar depois de uma vida corrida. Se não me engano, ela trabalha em um hospital. São descansos merecidos, assim que é bom, né? E quem respondeu pra mim foi a filhinha dela. Tô falando filhinha, mas pode ser já uma adulta também, né? E foi ela que me retornou com muito carinho. E glória a Deus, o Senhor tem me apresentado vidas preciosas, vidas que eu aprendo a amar todos os dias e a orar, interceder também. Estou aqui convidando vocês, e vocês que já vão chegando, vão convidando outras pessoas para estarem presentes, porque o Senhor tem alguma palavra para o teu coração. O Senhor quer falar algo para você nesta manhã no Brasil e noite aqui no Japão. E com certeza Ele vai estar falando, Ele vai trazer uma palavra diretamente dos céus para o teu coração, testificando aquilo que você tem buscado, testificando aquela resposta que tanto você anseia. Talvez é agora que Ele vai lançar esta palavra no teu coração, mas você tem que estar aqui para ouvir. Então você que está aí do outro lado e já entrou e você tem certeza que uma pessoa está buscando uma resposta, convida ela para estar aqui presente, porque o Senhor quer falar, o Senhor quer alcançar, o Senhor quer salvar vidas, Ele quer converter vidas, corações, né? Corações precisam ser quebrantados. E o Senhor quer libertar. Tem muito povo ainda que o Senhor quer libertar, quer fazer algo novo. Até mesmo nós que já somos antigos de igreja, o Senhor tem algo para despertar. O Senhor tem algo a falar, né? Então, vamos deixar o Senhor agir e que as nossas vidas venham ser transformadas, né? Pelo poder da palavra do Senhor. Eu acho que eu já convidei bastante gente. Tô vendo aqui o apóstolo, né? Que eu convidei ele aqui também. Tem sido bênção. Ele nas lives, ele tá firme lá no Instagram, fazendo as lives dele, convidando o pessoal de madrugada fora ali, falando do Senhor, e tá sendo bênção, né? Quando dá eu consigo acompanhar, né? Mas não é sempre que eu consigo, mas eu sei que o Senhor está operando ali maravilhas, vidas estão sendo transformadas, né? Tem testemunhos, tem pessoas que vão entrando, missionários que estão ajudando ali também o apóstolo nesse trabalho de levar a palavra do Senhor, e com certeza vidas vão ser testemunhos ali, de testemunhos mesmos, né? Para o Senhor, para glorificar o nome do Pai, que tem sido alcançadas. Deixa eu ver quem já está por aqui. Creio que eu já chamei bastante gente. Eu vou estar trazendo. Eu falei, Deus, eu não sei qual é a palavra que eu vou estar dando abertura. E é uma palavra que de verdade já tem falado comigo já há um tempo, né? Então eu vou estar falando para vocês aqui a palavra. Eu acho que aqui já terminei, já chamei bastante gente. Conforme for o tempo, eu consigo chamar outras pessoas. Fabiana, boa noite.
Deus abençoe. Sheila Maria, tá de folga. Oh, meu Deus, quanto tempo, Sheila. Deus abençoe sua vida. Gabriele Caroline, bom dia. Deus abençoe. É você, Gabriele, que mora na... Não é você que mora na fazenda, é? Eu sempre me confundo. Simone, a paz do Senhor. Simone Mirro, Deus abençoe. Jacira, bom dia. Deus abençoe sua vida. Silvia Rodrigues, bom dia. Paz do Senhor, que o Senhor te abençoe. Sheila, muito bom ter você aqui. Keiko, a paz do Senhor. Deus abençoe. A Jana falou que tá bloqueada no perfil dela, então ela tá no da filhinha dela, da Sakura. Deus abençoe. Paz do Senhor, irmã. Sou de São Borja, Rio Grande, né? Minha primeira vez que estou na live. Amém, Fátima. Seja bem-vinda. Paz do Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor tem algo para você também nesse dia, viu? Aí no Brasil e a gente aqui no Japão. E eu sei que o Senhor vai estar falando com muito, assim, comigo já tem falado, né? Desde já, né? Amém, amém. Bem, eu vou estar lendo a abertura. Vocês não precisam estar abrindo, que é só um versículo que eu vou estar deixando. É Oséias. É o livro de Oséias 4, capítulo 4, versículo 6. Oséias 4, 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que esqueceste da lei do teu Deus. Também eu esquecerei de teus filhos. Amém. Paz do Senhor, Alexandra. Paz do Senhor. A Fabiana também está falando que é a primeira vez por aqui. Deus abençoe sua vida, Fabiana. E eu sei que o Senhor tem algo, né, para dizer para nós nesta manhã e noite aqui no Japão. Esse versículo fala muito comigo, porque Deus já tem falado comigo um tempo a respeito de despertamento, a respeito de despertar mesmo, deixar o Senhor falar conosco e realmente algo ser desperto entre mim e em você. E esse versículo fala muito forte, porque o povo, algumas versões falam que o povo perece, né? E aqui está dizendo mais forte ainda, que o povo foi destruído. O povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Tá travando, Sheila? A Gabriela falou, não, ela mora na praia, no estado de Santa Catarina. Então eu confundi, Gabriel, é porque tem uma outra moça que ela mora. Faz tempo que eu não vejo ela aqui na live também, e se não me engano o nome dela também é Gabriela. Amém. Então tem bastante gente aqui hoje de fora também, bem longe, né? O Zé tá dormindo ali, gente, é de costume. Tá travando aqui, pra mim tá normal. Pra vocês estão travando também? Pra mim tá normal. Vocês me dão um toque pra falar, porque se eu for colocar o 4G, é bem capaz da minha live cair, igual foi da outra semana. Pra mim tá normal. A Keiko tá falando que aqui também tá normal. Bem, a Keiko não vale que ela é do Japão, né? Alguém do Brasil, o pessoal do Brasil tá falando, o Cristiano tá falando que tá normal. Amém, amém. Então vamos voltar aqui para a abertura, né? Como eu tô falando a respeito aqui na minha versão, a Bíblia que eu tô lendo é a Pentecostal, tá? Almeida. E fala que o povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Não seria tão ruim, gente, você chegar ao ponto de você falar nessa frase, né? Destruída, tão forte, né? A outra versão fala, né? O meu povo tá perecendo. Eu creio que é até um pouco menos dolorido, né? Mas muitos de nós hoje, mesmo cristãos, estão nas igrejas, estão faltando conhecimento. Eu vi até um cartão que falava assim, hoje existem muitos evangélicos que não conhecem os evangelhos, que são os livros, que são a Bíblia, porque muitos estão vivendo a própria vida, muitos estão correndo atrás das coisas materiais, dos bens, né? Dos que desejam para conquistar aqui na terra. Paz do Senhor, a missionária já está aqui, a Fátima falou que tá normal, a Simone falou que tá normal, a Alexandra também falou que tá normal. Amém. Agradeço vocês por estar retornando aqui. Paz do Senhor, gente. O Cristiano é lá do Brasil. Obrigada, viu, Cristiano? Deus abençoe sua vida. A missionária já está aqui, então. Então, esse versículo fala muito com o meu coração, porque é um alerta para mim, um alerta para você, para que realmente nós nos despertemos para buscar mais
a palavra do Senhor, buscar conhecimento, buscar o que o Senhor deseja, e não as coisas terrenas, não as coisas... Ah, Aline, então quer dizer que você não está falando que eu não tenho que estudar, que eu não tenho que fazer uma faculdade, que eu não tenho que fazer um curso, que eu não tenho que trabalhar. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nós temos que focar mais nas coisas do alto, nas coisas eternas, nas coisas do Senhor. Igual hoje na nossa igreja está tendo uma série falando de propósitos. Nós temos que buscar o nosso propósito, o nosso chamado no Senhor, o que o Senhor tem despertado em você, que você tem que fazer. E cá entre nós, para todos nós temos um chamado, é ir de pregar o Evangelho. Então é a hora de nós despertarmos, despertar o conhecimento no Senhor e realmente se firmar nele. Amém? Deixa eu já buscar aqui, chamar a missionária para entrar, para a gente dar início. Estou enviando um convite. Mas tô falando que é do Brasil também. Amém, Fátima. Deus abençoe. Eu sou do Japão, para as pessoas que chegaram aqui a primeira vez. Amém. Oh, bênção, glória a Deus. Paz do Senhor, missionário. Paz do Senhor, boa noite aos irmãos aí. E aqui é bom dia, né? Bom dia. Quer falar alguma coisa antes da gente dar início, para a gente estar orando? A missionária tem algo para dizer? Como é que foi a semana? Não, a semana foi uma semana abençoada, corrida. Estamos aqui recepcionando o pastor Kennedy de Brasília. Hoje também está chegando o pastor Miguel Pujol dos Estados Unidos. E mais um pastor da Espanha que vão estar ministrando a partir de amanhã na nossa igreja, né? Vão estar em algumas outras igrejas, então nós estamos incumbidos de ir lá recebê-los, então assim, a semana está bem agitada. Mas o Senhor e mesmo assim tirou um tempo para nessa manhã de estar aqui conosco ainda, trazer a palavra. Mesmo tempo para buscar, tira tempo para orar, né? Interceder por vidas e é muito gratificante, né? Nós estarmos assim envolvidos na obra do Senhor, com pessoas que realmente, né? São pessoas que querem ver o reino de Deus crescer. Então é muito bom, né? Importante. É corrido às vezes, mas importante é que nós estamos fazendo a vontade do Senhor e também não deixamos que isso, né, nos atrapalhe nas nossas atividades também, né? Então é muito importante, gratificante. Isso que alegra o nosso coração. Servir ao Senhor com alegria, né? Sempre estar auxiliando os homens e as mulheres de Deus que passam, né, por aqui, passam por esse São Paulo grande, né, que às vezes as pessoas chegam aqui e não conhecem muita coisa, então a gente sempre está auxiliando, sempre está dando nosso apoio na medida do nosso possível, né? Que nós sabemos que quando nós vamos também, há pessoas que se disponibilizam, né, para nos auxiliar, para estar ali, né, nos dando o suporte necessário. Então é bom, né, nós também sermos receptivos e fazer conforme o Senhor nos manda, né? Então é muito bom, muito especial. Hoje está conosco aqui em casa. Nosso pastor. Amém. Ô, pastor Moisés, paz do Senhor. Amém. Já está aqui na intercessão também. Amém. Vamos fazendo assim, conforme o Senhor tem nos direcionado, né? Então Amém. hoje também hoje o pastor Moisés vai dar uma palavra, depois nosso pastor Kennedy vai dar uma palavra aqui também rápida. Ó, vamos utilizar os homens de Deus aqui hoje, Aline. Amém, amém. Os homens também trabalhar para o Senhor. Sim, sim, com certeza. Muitas vidas que estão precisando, né, de uma
palavra, de um refrigério, e é bom a gente estar assim nessa comunhão, né? E sabendo que cada um, o Senhor coloca uma porção, né, para que seja distribuída àqueles que estão precisando, né, de ouvir uma palavra. Então, eu sei que Deus tem algo assim reservado muito especial para vidas que estão nessa live, vidas que vão entrar nessa live, e o Senhor trará refrigério, trará direções, e o nome dele será engrandecido e glorificado. Amém? Amém, amém. Glória a Deus. Bem, então quem vai ministrar é a missionária, é o pastor, ou todos vão entrar um pouquinho e falar? Cada um vai entrar. Hoje eu falei, hoje eu vou estar na oração, irmão. Então eu vou pedir para a missionária orar e já passar a E, palavra para quem for, então. Amém? então vamos orar e depois vamos passar para o pastor Moisés e logo depois para o pastor Kennedy. Cada um vai dar uma porção aqui necessária para homens e mulheres de Deus. Amém? Vamos orar, irmãos. Eu vou só ler aqui o Salmo 34. Salmo 34 foi que eu li agora pela manhã, que fala: bendirei ao Senhor em todo tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. No Senhor se gloria a minha alma. Ouçam-no os mansos e se alegrem. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu de todos os meus temores e me livrou. Olhai para ele, sede iluminados, e o vosso rosto jamais será confundido. Amém? Vamos orar. Amém. Soberano e eterno Deus, nesta manhã nós estamos aqui, Senhor, para te louvar, para bendizer o teu nome. E eu creio, ó Pai, que através dessa live muitas vidas serão alcançadas, muitas vidas serão, ó Pai amado, Pai querido, renovadas e restauradas pelo poder que há em Ti. Senhor, toma as nossas vidas, toma a vida do pastor Moisés, a vida do pastor Kennedy, a minha vida, a vida da Aline, que sejamos, Senhor, usados, ó Pai, da maneira que o Senhor queira, para que essas vidas, Senhor, saiba que o Senhor é grande, poderoso e tem o poder, Senhor, de realizar coisas grandiosas. Senhor, nós pedimos neste momento, Senhor, Senhor, te agradecendo por este dia que o Senhor concedeu a nossas vidas. Nós aqui no Brasil, ó Pai, estamos começando um dia, aí no Japão já se encerrando o dia, mas, Senhor, tanto aí como aqui o Senhor está. E eu creio que o Senhor tem, Senhor, olhado para cada um de nós, Senhor, de uma forma especial e de uma forma amorosa. E que a tua palavra seja, Senhor, direcionada aos corações com amor, com graça, Senhor, e que haja entendimento em tudo aquilo que for liberado, Senhor, através de nossas vidas nessa manhã. Senhor, que as vidas que estão cativas, as vidas que estão, ó Pai, vivendo situações complexas, que a partir, Senhor, dessa live, a partir daquilo que for liberado para a vida delas, elas sejam libertas, elas sejam, ó Pai, liberadas pelo poder da Tua palavra, nós te pedimos e te engrandecemos. Renova, restaura, Senhor, vidas nesta manhã. Senhor, traga ânimo, Senhor, aquele que está desanimado, ó Pai. Senhor, eu sei que tem vidas que estão passando por processos e, Senhor, até mesmo querendo olhar para trás, mas que, Senhor, o Senhor seja engrandecido, que elas não venham olhar para trás, mas venham seguir adiante, te glorificando e te bendizendo. Nós te pedimos, te louvamos e já te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer em nossas vidas nesta manhã. Assim eu te peço e nesta noite aí no Japão, para a glória e honra do teu nome. Amém, meus irmãos? Amém, amém, amém. Eu vou aqui só... Vou compartilhar aqui, porque hoje que eu me ative, que eu não tenho compartilhado. É que eu vejo os irmãos entrando aqui na live e eu acabo não... Está conosco já a nossa irmã Ana Paula, aliás, é Eliane
Eliana lá de Eliana Fernandes. Espanha está aqui conosco. Tem muitos Amém. irmãos aqui que já entraram. Nossa irmã Simone. Simone. É Sakura, né? Sakura. Sheila. Muitos irmãos. Eu creio que mais irmãos vão entrar aqui. Compartilhei, Sandra Rosa. E será uma bênção. Amém. Vou deixar meu esposo ali pegar uma água. Já está voltando. Amém. 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 Vou já passar para Moisés, logo ele já vai passar para o pastor Kennedy Matos. Nossa irmã Isilda também entrou aqui. Deus abençoe. Rosana, muitos irmãos entrando. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. A graça Amém. e a paz do nosso Salvador Jesus Cristo, nesta manhã especial e à noite aí no Japão, né? Mas nós estamos felizes porque, Aline, né, Deus tem feito grandes coisas, né? E aquilo que tem sido ministrado nessa live aqui, Deus está realmente operando, está trazendo assim uma unção poderosa de liberação, de restauração, e a cada dia a gente tem vivido aqui. Aquilo que a Ozenai tem pregado, a missionária tem pregado, eu também, nós temos visto. Então eu falei, Deus, eu quero pregar bênção, quero pregar vitória, porque o Senhor está prosperando e está fazendo a sua palavra realizar na nossa história, na nossa vida. Glória a Deus por isso. Né? Eu creio que é um café com Deus, é um breakfast, né? Um breakfast com Deus nessa manhã e à noite no Japão também. O pessoal tomando um chazinho, né? Um chazinho aí, não sei, o pessoal deve ter... Uma água. Água, isso aí. Água. Glória a Deus, né? Mas me sinto assim, muito privilegiado, né? De poder aqui contribuir com vidas que nessa manhã estão com esse tempo, ou estão dedicando esse tempo para estar ouvindo a palavra, de estar orando, de ser o seu devocional da manhã ou a sua oração da noite. Então eu creio que é realmente bênção, é vitória, e vale a pena a gente estar assim, buscando a face do Deus vivo. Amém? Glória a Deus. Então, o Senhor me assentou uma palavra aqui, rápida. Encontra aqui no livro de Isaías. Isaías capítulo 6. Né? A Zenai falou aos missionários aqui, né? E ela falou, estou um pouquinho cansada, mas amém, eu estou à disposição do reino. E o Senhor já assentou uma palavra assim no meu coração, muito rápida, não vai dar para ser assim pormenorizada, né? Mas eu creio que vai sim ser uma palavra rema aos nossos corações. Amém? Glória a Deus. Diz aqui em Isaías capítulo 6, versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto tinha o templo. E ao seu redor havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra está toda cheia da sua glória. E as bases do limiares moveram-se, e a voz que clamava, e a casa se enchia de fumaça. Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a boca e disse,
Eis que tocou os meus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Amém? Só tem. Amém. Pai, a tua palavra foi lida e eu sei, ó Deus, que sempre o Senhor fala de uma forma específica, de uma forma rema aos corações, ó Deus. E eu creio que nesta manhã, o Senhor há de falar, ó Pai querido, com as pessoas que acessaram essa live, aqueles que hão de acessar, e o nome do Senhor vai ser grandissimamente louvado. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, nós entendemos aqui que Isaías ele vive um tempo de prosperidade, né? Porque o rei Uzias, de fato, foi um rei que trouxe prosperidade, ele restaurou os altares, inclusive até quando o povo havia levantado, né, ali muita idolatria, e ele realmente restaura os altares. Ele mostra ao povo que é importante buscar o único Deus verdadeiro. E com isso veio realmente a prosperidade, veio realmente uma bênção sobre a nação de Israel, e o povo estava vivendo, usufruindo dessa prosperidade. Mas, né, a gente sabe que Deus permite algumas coisas acontecer, até mesmo para a gente reavaliar a nossa fé, reavaliar aquilo que precisamos mudar em nós. Então, quando a gente lê a palavra do Senhor aqui, né, de Isaías capítulo 1 até o capítulo 5, nós vemos que Isaías ele realmente mostra as falhas do povo, né? Ele estava mostrando que, de fato, o povo precisava de mudança, que precisava de transformação. Mas, mesmo assim, ele fala, ainda que os seus pecados sejam como escarlata, tão vermelho como escarlata, o Senhor é poderoso para perdoar os pecados. Sabemos que as consequências vêm, mas ele perdoa. Pois bem, Isaías, ele estava realmente mostrando ao povo que o povo precisava de mudança. Só que chega um momento que ele também olha para ele. E foi exatamente nesse tempo aqui. No momento que morreu o rei Uzias, veio uma crise. A crise não é para realmente nos tirar da vontade de Deus. Não, pelo contrário, a crise é para nós estarmos mais perto do Senhor. Crise não é para a gente evitar de ir ao templo, de evitar de ir à casa do Senhor, não. É aí que nós temos que continuar. O nosso Deus é o Deus de todas as horas, de todos os momentos, na nossa história e na nossa vida. Então, aqui é bem provável que Isaías, ele era o palácio, e ele era um conselheiro, e ele fazia parte dessa comissão, né? De fato, ele fazia parte dessa comissão, e de alguma forma ele influenciava o rei Uzias. Mas, de uma certa forma, talvez ele estava um pouco acomodado, quem sabe, né? Vivendo um reino de prosperidade, a bênção vindo, estava um pouco acomodado, né? Estava na sua zona de conforto. Mas o Senhor realmente permite vir a crise para que realmente o seu povo e até mesmo Isaías venha buscar ao Senhor. A crise veio por quê? Porque essa época o sistema era um sistema monárquico, era um sistema que de fato era uma dinastia que vinha de gerações, pai, filho e assim consequentemente. E nós vemos que morre o rei Uzias. E aí se instala o quê? Uma crise. Uma crise por quê? Né? De fato, é uma transição, e às vezes transição sempre traz algumas sequelas. Mas nós vemos aqui Isaías, né, tendo uma experiência profunda no meio da crise. No meio da crise não é para realmente tirar ninguém da presença de Deus, pelo contrário, é para levar. Então eu não sei se você está passando por uma crise, por alguma situação que houve na família, no trabalho, mas é a hora de você buscar mais a Deus, estar mais na presença do Senhor. Continue firme e forte indo na casa do Senhor, orando, tendo seu propósito, seus devocionais. Não pare, vá para frente. E aqui nós vemos que o rei Uzias morreu e se instalou uma crise, que de fato é uma transição. Mas aqui foi a experiência que Isaías teve. E foi no templo. E ele vai realmente ali no templo, e ali ele começa a olhar para dentro de si. Ali naquele momento, ele começa a olhar para dentro de si, porque ele começa a ter uma grande visão. Essa grande visão, ele realmente começa a ser quebrantado. Nessa grande visão, ele começa a ver o quanto ele também precisa de mudança.
E ele começa a reconhecer as suas falhas nesta visão. E é tão interessante. E quando ele vê, né, o Senhor assentado num alto e sublime trono, o nosso Deus ainda está na direção de todos os momentos. E nesse momento que ele vê o Senhor num alto e sublime trono. Eu não sei se você está passando por crise, mas eu quero dizer para você, o Senhor está no controle de todas as coisas. Ele não vai deixar fugir, porque ainda a sua palavra é a última palavra. Está realmente imprimida nas nossas vidas. É a última palavra. O Senhor realmente é o Deus da última palavra. O médico pode dizer para você, não tem jeito. As pessoas podem dizer, não tem jeito. Mas o Senhor da última palavra, que dá a palavra ratificada, certificada de vitória, é o Deus vivo. Eu creio que no meio daquilo que você está passando, não é para você se ausentar da presença do Senhor, não. É para você buscar mais. Pois bem, morreu aqui quem? Um parente, alguém influente. Mas foi o momento que Deus estava trabalhando no coração de Isaías, para uma chamada mais profunda ainda, para uma chamada profética. Quando nós lemos aqui o livro de Isaías, a gente vê que é a miniatura do Evangelho no Velho Testamento. É a miniatura, porque Deus foi com este homem. Deus começou a trabalhar de uma forma muito especial. E quando ele vê o Senhor no alto, subindo, glorificando ao Senhor santo, 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 glorificando a sua majestade, e ali ele começa a olhar para dentro de si. E ele realmente, ele dá um ai, né? Agora é um ai, aleluia, né? Ai, porque começa a doer lá dentro, porque até antes ele estava olhando as falhas das pessoas, até o capítulo 5, mas aquele momento é a hora dele olhar para dentro de si. É a hora dele realmente ver como estava o seu coração. Naquele momento ele reconhece a sua miséria, reconhece que precisa de mudança, de transformação, e ele dá um ar. Ele realmente reconhece. Só que eu quero dizer para você, amado ouvinte, amado, né, pessoas que estão aí, os liveanos, né, costumo dizer liveanos que estão ouvindo, às vezes nós olhamos para dentro de si e achamos que isso é impeditivo para Deus trabalhar na nossa história. Não é impeditivo. Quando nós deixamos Deus trabalhar, Ele opera de grande forma, de uma forma estrondosa na nossa história. Então, não limite o poder de Deus. Tem coisas que é só Deus que pode mudar na nossa história. Por isso, essa barreira história, porque ele faz essa barreira cair por terra quando nós queremos. Então, queridos, eu quero dizer para você, não limite o poder de Deus. Deus faz mais por você. Deus opera mais por você. Ele vai além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Ele vai além. E aqui nós vemos que ele reconhece que ele tinha uma situação de impeditivo, mas naquele momento ele vê um serafim vindo com uma tenaz. Tenaz é uma ferramenta própria para o Não, Márcia falando que tá falhando. Para mim também tá falhando. forte, Voltou. né? Porque a tenaz, ela vem exatamente no momento aonde precisava de mudança na história de Isaías. Porque Isaías precisava de ser mudado nos seus lábios, na sua maneira de falar, na sua maneira de interpretar as coisas. Ele precisava dessa mudança. E quando ele vê esse alto e sublime trono, ele vê o Senhor, os anjos dizendo santo, 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 ali ele reconhece a sua história. Quanto nós mais aproximamos do Senhor, mais nós vemos que nós precisamos de mudança, que nós precisamos que Deus venha trabalhar no nosso ser, na nossa história, que nós dependemos dele, que sem ele nós não vamos a lugar nenhum. Mas nós dependemos do Senhor. E isso é bom, depender do Senhor, reconhecer que tudo vem dele, é dele, para o louvor dele. Isso é importantíssimo, porque é o nome dele que tem que ser exaltado na nossa história e na nossa vida.
E aqui nós vemos exatamente isso. O anjo ali com a tenaz, uma brasa viva que veio para purificar os lábios de Isaías. E quando há esse toque, há um perdão do Senhor, há uma restauração do Senhor, há uma transformação do Senhor. Ei, se coloque na posição diante de Deus e fala: Deus, eis-me aqui. Eu quero que o Senhor use a minha vida, use a minha história, Lavachuri Anderrei, para que vidas sejam marcadas e transformadas. Ah, Lablacomanubiacé. Você vai ser usado pelo Espírito de Deus. É o Senhor que vai mudar a tua história. É o Senhor que faz em nós, querido. Nós só precisamos estar disponíveis diante da presença dele. Isaías, ele realmente ali, ele recebe esse perdão, essa purificação dos seus pecados para um grande chamado, para uma grande obra. E é tão interessante quando nós olhamos por esse alto e sublime trono, às vezes, na palavra do Senhor, quando você folheia a palavra do Senhor, vai lendo, você vê que é difícil entender os anjos acima do trono, não é verdade? Anjos dizendo santo, estar acima do Senhor, né? Esse anjo foi decaído, nós sabemos quem é. E quando a gente vê a palavra anjos dizendo santo, 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 é muito interessante isso, porque isso mostra para nós que na situação aqui, que o anjo ele pode estar acima, né? Aqui, no caso, nessa situação, mas ele está dizendo santo. Toda glória é ao Senhor, todo louvor é ao Senhor. Ele não está ali com o coração altivo, não está ali com intenções malignas, não. O anjo está dizendo santo. A situação que você está passando, a situação em que você se encontra, continue profetizando santo, 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 porque isso é um sinal de rendição, é um sinal de glorificação ao nome do Senhor, de exaltação ao nome do Senhor. É muito sério. E ninguém vai estar acima do nosso Deus. Mas aqui, quando nós vemos isso, em um momento específico, nós vemos os anjos dizendo santo, santo, santo. Eu não sei o que você está passando. Talvez você esteja a tua história na tua vida. Porque nós estamos aqui apenas no ensaio. Porque eu sei que nós vamos glorificar o Senhor muito mais diante da glória que Ele tem reservado para nós, aonde Ele será o sol da justiça constante. Aleluia. E nós vamos glorificar e exaltar o nome do Senhor. Então, amados, queridos, você que está passando por um momento de dizendo santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E se Deus está permitindo você passar por crise, não é para realmente você parar no meio do caminho, é para você ir adiante, continuando dizendo santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E quando ele realmente vê tudo isso, ele realmente se coloca na brecha, porque o Senhor pergunta: a quem enviarei? E ele diz: envia a mim. Oh, aleluia. Glória a Deus. Eu quero dizer para você que Deus vai te abençoar com uma unção tremenda para você entrar em palácios, para você entrar em lugares onde precisa entrar também, em lugares de miséria, em lugares que precisam levar o amor de Deus, aleluia, de uma forma transformada, porque você teve uma experiência profunda com Deus vivo, com Deus Todo-Poderoso. Por isso, eu creio que nesta manhã e nesta noite aí no Japão, vidas estão sendo honradas, estão sendo abençoadas por essa palavra, porque Deus está trazendo transformação. Se coloque na brecha mesmo, se coloque disponível diante do Senhor, porque Ele vai fazer grandes coisas. Deus está entrando em meio à crise aí na tua vida, na tua família. Em meio a essa crise, não desista, continue profetizando, orando,
Continue dizendo que o Senhor é santo, 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 é o Senhor dos exércitos, porque a providência está ao favor do seu servo para abençoar e trazer a tua vitória. Mas não pare no meio do caminho, continue crendo que o Deus da providência está com cada um de vocês nesta manhã. Há pessoas com crises existenciais, com crises emocionais, com crises financeiras, mas profetiza que o Senhor é o Deus que abre porta onde não tem. O Senhor é aquele que liberta, é aquele que restaura, é aquele que faz tudo novo. E você que precisa dessa transformação, porque todos nós temos que olhar para dentro de nós mesmos, conhecer, falar, Deus, vem e trabalha na minha vida, vem ouvir a minha, a sua oração. E Ele quer a nossa sinceridade. Isaías foi sincero aqui, ele falou, eu sou. Ele não olhou para ninguém mais, ele disse, eu sou um homem de lábios impuros e eu preciso de mudança, de transformação. Deus quer lhe usar. Ravassuri Mikanda. Ele quer te renovar, Ele quer te fazer um novo homem na presença dEle. Aleluia. Para cumprir o chamamento, para cumprir o propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, amados que estão aí, nesta manhã, aí nesse café com Deus, nessa noite de chá com Deus aí no Japão, eu quero te abençoar. As portas vão se abrir. O milagre vai acontecer na tua história. A transformação que precisa fazer na tua vida, Ele vai fazer para te usar. Não vai ser barreira. O Senhor é um Deus que faz as barreiras transponíveis, ou seja, Ele trabalha de uma forma poderosa na tua história para te promover, para te levantar, para te encorajar, para que você vá adiante e não pare no meio do caminho. O nosso Deus conhece. Mesmo se a situação você não está entendendo, mas continue dizendo que Deus é bom. Deus é aleluia, glória a Deus. Há uma história de um rei e de um súdito, né? O rei, de fato, saiu com seu súdito para caçar. Esse rei, ele foi para caçar, mas nessa caçada, o que aconteceu? Um animal acabou comendo o dedo do rei. E o rei ficou muito indignado, mas esse súdito disse, o nosso Deus é bom. Deus é bom. Ele sempre dizia que Deus é bom, mas o rei ficou muito indignado, falou, como que Deus é bom e permitiu de comer o meu dedinho? Você vai para a cadeia porque você fica falando que Deus é bom, e se fosse bom, não tinha tirado meu dedo mindinho aqui. Mindinho, né? Não tinha tirado esse dedo pequeno. E o rei, em outra caçada, saiu com outra pessoa para fazer essa caçada. E, de repente, ele é preso pelos canibais, né? Esse outro súdito que estava com ele acabou fugindo, né? Mas foi preso o rei. O rei foi preso pelos canibais. E ali os canibais começaram a realmente levar ele ao sacrifício, porque ia sacrificá-lo. Mas antes disso, ele começa a fazer uma inspeção, né? Os canibais começam a fazer uma inspeção. Quando vê que ele realmente tem um dedinho apenas faltando, eles simplesmente dizem, não podemos sacrificar esse homem, não podemos, porque ele é considerado imundo aqui na tribo, de forma nenhuma, ele é maldição, de forma nenhuma. E aí liberou o rei, e o rei foi lá e soltou aquele súdito que estava preso, que sempre dizia, Deus é bom. Soltou, né? E falou, mas por que você diz que Deus é bom? Deus é bom, sim. Ele permitiu que eu tivesse preso para mim não ir com você. Porque se eu fosse com você, eu estaria mais perto de você e provavelmente eu seria pego. Provavelmente eu seria pego. E quem iria ser sacrificado seria eu. Mas, mesmo assim, Deus é bom, que mesmo você faltando um dedinho na primeira caçada aí, olha, Deus te livrou também. Portanto, Deus é bom sempre. Mesmo quando acontece uma coisa
que a gente não entenda, saiba que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus segundo o teu decreto. Então eu quero dizer para você, em meio a tudo isso que você está passando, continue glorificando o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor. Deus vai te dar sabedoria para você orar, para você guerrear, mas que a vitória é certa no nome de Jesus. Amém, queridos? Quero apenas aqui fazer uma oração para as pessoas que estão compartilhando nessa live aqui, né, para que o Senhor esteja visitando de uma forma poderosa, porque eu creio que a palavra do Senhor já falou aqui de uma forma rápida, mas o Senhor é fiel para estabelecer o novo na vida de cada um. Pai, nós oramos por essas vidas, ó Deus, que estão, ó Deus de glória, nesta live. Senhor, pessoas de diversas nações estão nesse momento clamando, ó Pai. Ore alaxuda. Eu não sei qual é a crise do meu irmão, mas o que eu sei é que o Senhor está visitando, que o Senhor está abrindo porta onde não tem, que o milagre está chegando, que a vitória está chegando. Oh, aleluia, que a transformação está chegando. Deus, que o Senhor está levantando pessoas que estavam se sentindo até mesmo como um bagaço na presença do Senhor. Mas é nesse momento que a restauração do Senhor. É nesse momento que o Senhor realmente renova as forças, ó Deus de glória. O Senhor está renovando as forças de muitos nessa live. Oh Deus, pessoas que cansaram por causa da luta, a luta que desgasta a cada dia, mas o Senhor está renovando. Olha o óleo fresco do Senhor. Olha a unção do Senhor aí te renovando, te fortalecendo. Você não está sozinho nesta jornada. Aleluia. Você vai ter a sua experiência com Deus, como Isaías teve. Alablacando. O Senhor é contigo. O Senhor é o Deus que renova. Ele é bom. Ele sabe aonde precisa trabalhar na vitória. Olha o Senhor trabalhando na vitória. Há pessoas com o coração turbado, mas o Senhor diz: não turbe o vosso coração, credes em Deus. Ele está no controle de tudo. Continua dizendo, Santo. Continua na presença do Senhor, exaltando o nome do Senhor. Não desista de clamar esse Deus vivo, porque a tua resposta vem do alto, o teu socorro vem do alto. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer a Elaine Barbosa, se não me engano, é lá da Espanha, que está conosco. Amém. Não me lembro, né? Mas várias pessoas estão aí participando. Eu quero passar agora para o pastor Kennedy, porque o pastor Kennedy tem uma palavra poderosa aqui. Eu também quero ouvir a palavra que Deus assentou o coração dele nessa manhã. Né? E eu creio que hoje está sendo bênção, porque eu estou abraçando essa vitória. Cada palavra que tem sido ministrada aqui tem sido verdadeiro rema na minha história. Então, eu tenho certeza que vai ser na sua também. Amém? Forte abraço, Márcio, Teresa, que está conosco. Glória a Deus. Agora vem o pastor Kennedy Matos aqui, trazendo uma palavra. Vem aqui, pastor. Amém. Aleluia. A paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor. Obrigada, né? Jogaram a batata na mão do pastor aí, né? Não. Se todas as batatas fossem pregar o evangelho, eu viraria um fazendeiro. Glória a Deus. Se apresenta para nós, então, aí, pastor. Antes de começar, se apresenta para nós quem que é o pastor. Sim. Bom, meu nome é Kennedy Matos, nós somos pastor ali na Assembleia de Deus, do Planalto Central, em Brasília. Brasília é a capital federal do nosso país, né? Sou casado com a Kessia, missionária Kessia, e tenho um filho chamado Benjamin, né? Que é o fruto de uma grande vitória que o Senhor me deu no meio da pandemia. Meu filho nasceu em agosto do ano passado. E Deus foi tão bondoso conosco que no meio de toda esta crise mundial, Deus me deu uma das maiores alegrias da minha vida, que foi ser pai.
estão em casa nesse momento e eu aqui em São Paulo atendendo algumas agendas, ministrando a palavra. Ministro aqui no Brasil e algumas vezes viajo ao exterior, ministrando também a palavra. E é uma satisfação muito grande, uma alegria muito grande poder compartilhar convosco do Evangelho, poder ministrar sobre vós a palavra do Senhor. E é isso. Amém, amém. E Kennedy Marcos, né? Eu preciso... Matos. Marcos. Amém. Kennedy Matos. Amém. Eu preciso só que a senhora me situe no tempo para que eu não venha a exceder, tá bom? Então, se eu passar demais, a senhora faz... Não, aqui o tempo quem fala é o Espírito Santo. Enquanto Deus... Assim. Não, eu gosto muito de dizer, eu acompanho do apóstolo, o apóstolo Edson, uma missionária que sempre fala assim, até aqui o Senhor me mandou. Então o pastor fala, quando o pastor falar assim, ó, até aqui o Senhor me mandou, então aí acabou. Entendi. Então tá tudo bem. Amém. E bom, né? Uma felicidade de participar convosco neste momento. Um abraço a todos os nossos ouvintes, todos aqueles que estão nos acompanhando pelas suas mídias sociais, nos diversos países localizados no nosso mundo, seja aí no Japão, seja nos Estados Unidos, ou qualquer outro país da Europa, Itália, França, Inglaterra, até mesmo países aqui da América do Sul, Argentina, Uruguai, enfim, a todos que sejam bem-vindos, que Deus abençoe. Eu tenho certeza que o Senhor há de falar ao seu coração e abençoá-lo de forma tremenda. Irmã Aline, Deus colocou no meu coração para compartilhar nessa manhã uma palavra que se encontra no Evangelho do nosso Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 6 e o verso de número 48. Amém. Marcos, capítulo 6, verso de número 48. Nós temos algumas pessoas que aqui estão nos assistindo e eu quero pedir encarecidamente, se possível, essas pessoas compartilharem a live, enviarem para amigos, para familiares, para que essas pessoas tenham acesso ao conteúdo, à palavra e sejam edificados também. Marcos, Evangelho do Nosso Senhor, escrito por Marcos, capítulo 6, verso de número 48, diz assim: E, vendo que se fatigavam, em algumas traduções diz cansavam, de tanto remar, porque o vento era contrário. Próximo, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles Jesus, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grande grito. Porém, eles estavam todos perturbados. Mas logo falou-lhe Jesus e disse: tem bom ânimo, sou eu, não temas. Bom, a passagem que nós lemos fala-nos de um momento em que Jesus, reunido com os seus discípulos na Galileia, que é a região norte da Palestina, ele decide, em uma região desértica, multiplicar pão e peixe para que aqueles homens pudessem saciar-se. O Evangelho em João, no capítulo 6, que retrata esta mesma passagem, vai ser bem específico em dizer que, por conta desta multiplicação de pães e peixes, as pessoas viram em Jesus, não Deus, mas viram em Jesus um líder político. Por quê? Porque Jesus, ele tinha a capacidade de abençoar a vida das pessoas de forma emocional.
A sua palavra confortava os corações. O texto diz muitas vezes que ele não falava como os fariseus, mas quando ele falava, as pessoas sentiam um alívio na sua alma. Jesus, ele tinha a capacidade de curar pessoas de diversas enfermidades. Ele seria o melhor secretário de saúde que existiria, o melhor ministro de saúde. Ele não precisava de muitas coisas, né? De aparatos tecnológicos, de UTI, de CTI. Uma palavra dele liberada tinha o poder de curar qualquer enfermidade. A mulher do fluxo de sangue que o diga, só tocou na orla e automaticamente ela se viu livre de um mal que a atormentava há 12 anos. Então, quando nós olhamos para de forma natural, Jesus era o melhor líder que poderia existir. Conduziu com maestria o colégio apostólico. Um deles o traiu, que foi Judas, mas 11 deram continuidade ao legado, mesmo que, defendendo a sua fé com a sua vida, se manteram fiéis a Jesus. Demonstrou uma grande liderança. Então as pessoas viram em Jesus um líder, um governador, um homem que poderia resolver os problemas sociais. E aí, o texto lá em João diz que quiseram arrebatar ele, tomar ele para o fazerem rei. Só que queriam fazer rei desta terra. E o reino que Jesus veio estabelecer é o reino de Deus. Equivocaram-se neste dado momento. Queriam um Jesus mais humano, um líder local, um governador que resolvesse os problemas, que resolvessem as dificuldades que eles sofriam no âmbito social. E Jesus faz isso? Faz, mas a finalidade final do reino de Deus não é essa. Ele pode fazer e ele faz, mas a finalidade real do seu ministério terreno foi estabelecer o reino de Deus na terra. É falar ao homem que existe algo muito além do que aquilo que nós vivemos aqui. Quando as pessoas equivocadamente querem fazer Jesus rei, Jesus se ausenta com os seus discípulos. Jesus tinha maturidade suficiente para resistir a determinadas propostas. Talvez os discípulos não tivessem. Ele então se ausenta, e quando ele se ausenta, automaticamente ele dá uma ordem aos seus discípulos, e a partir do verso de número 45, você vai ver isso, que ele os obriga a atravessar o mar da Galileia. Jesus sobe ao monte para orar. E no início da 4ª vigília da noite, o texto diz que Jesus os constrange, que Jesus os obriga e diz, vocês vão atravessar o mar, vão ir para o outro lado. Na primeira tempestade que os discípulos passaram naquele mar, no capítulo 4, em Marcos, Jesus estava com eles no barco. Nesta segunda tempestade, Jesus não está. Jesus fica no monte orando e eles iniciam então uma jornada de navegação para atingir ao outro lado, porque literalmente Jesus os obrigou. Infelizmente, existem situações na nossa vida que por nós, pelo nosso desejo, pela nossa vontade, nós não iríamos. Nós só nos encontramos em determinadas situações porque é a mão de Deus que nos guia. Existem lugares que nós não queríamos ir. Existem pessoas que nós não queríamos ter contato. Existem negócios que nós não queríamos nos envolver. Existem problemas, crises, situações que só nos encontramos ali porque foi a mão de Deus que nos conduziu. E eu quero abrir um parêntese e dizer uma coisa. Nós que servimos ao Senhor não vivemos ao ermo, não vivemos ao acaso, não vivemos à sorte. Nós vivemos debaixo do propósito do Deus que nós servimos. Nós vivemos debaixo da direção do Espírito Santo. Foi o próprio Jesus que falou que aquele que anda pelo Espírito é assim. Ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Assim são aqueles guiados pelo Espírito de Deus. Nós não temos vontade própria. Nós somos servos, nós somos conduzidos por um propósito maior. Mesmo sem entender e compreender, nós temos que ter a convicção que cada passo que nós damos está debaixo da direção de Deus, sobre o cuidado dele, dentro do propósito do Todo-Poderoso. Então, quando isto acontece, é uma ordem que o Senhor dá a eles. Atravessem o mar. E eles iniciam a navegação. O Mar da Galileia, apesar de eu nunca ter ido lá, mas eu já fui várias vezes em Jerusalém por intermédio da literatura.
E o Mar da Galileia, segundo a maioria dos estudiosos, dizem que ele tem 14 quilômetros de largura e 25 quilômetros de comprimento. É literalmente um grande mar. Por isso que dizem que é Mar da Galileia, apesar de ser um rio de água doce. Ali existem muitas tempestades por fenômenos naturais. Eles começam então a navegar na primeira vigília da noite. A noite para os judeus ela é dividida em 4 períodos. Das 18 às 21, de 21 à meia-noite, de meia-noite às 3 e de 3 às 6. Cada período deste compreende a uma vigília. Então, quando o texto diz no início da primeira vigília, subentende-se que ainda estava aproximadamente entre as 18 e 19 horas da noite, o início da noite. Quando se retrata sobre a quarta vigília, já nos fala que está entre as 5 e 6 horas da manhã. Dentro deste contexto, os discípulos vão e iniciam a navegação. Eles passam, então, por uma grande tempestade que os assola quando eles chegam praticamente no meio do mar. O texto em João vai dizer que eles haviam navegado em torno de 25 a 30 estádios. Isso compreende a cerca de 7 quilômetros. A largura do mar são 14, então eles literalmente estão no meio do mar. Olha só uma coisa interessante, irmã Aline. Quando eles estão no meio do mar, é aonde a tempestade os alcança de forma tão severa. E a distância entre retornar ao ponto de partida e chegar ao ponto final é praticamente a mesma. Então eles empreendem força. Por quê? Porque a ordem de Jesus era: vocês vão atravessar o mar. Eles não deveriam voltar. Às vezes a tempestade vem em um âmbito da nossa vida em que desistir e continuar vai dar na mesma. A única coisa que vai acontecer é que se nós desistirmos, nós retornaremos ao ponto de partida. E se nós levantarmos a cabeça e continuarmos, nós chegaremos aonde o Senhor disse que nós chegaríamos. E eu quero já, em primeiro momento, liberar uma palavra sobre a vida de alguém e dizer: não desista. Porque se você desistir, você vai passar pelo processo novamente. Continua, você já está no meio da caminhada. Você já está no meio do propósito. A distância é a mesma entre desistir e chegar ao final. E o desejo de Jesus é que você chegue aonde Ele disse você chegar. Aleluia. Então, o que acontece é que, quando eles chegam no meio do mar, a tempestade os assola. E o versículo de número 48, ele é bem emblemático nesta passagem. Porque a Bíblia diz que eles estavam cansados de remar. Por quê? Porque o vento lhes era contrário. E eles não avançavam mais. Literalmente, o barco, ele para no meio do mar. E eles começam a remar e não avançam. E esta luta contra a força da natureza, chamada vento, e contra as ondas, é constante. Olha só o que me chama a atenção. Eles começam a navegação no início da noite. Já próximo da manhã, a Bíblia diz que eles estavam cansados. Eu sou amazonense, apesar de morar em Brasília, eu sou oriundo de Manaus, da Amazônia. Eu comecei o meu ministério aos 15, 16 anos de idade. Eu tive muita oportunidade de visitar aquelas regiões. E no Amazonas, muitas vezes, nós só chegamos a algumas comunidades por meio da navegação, por meio do barco. É comum você ver pessoas chegarem no culto na igreja remando no meio do mar, do rio Amazonas, a remo. Então, eu tive experiências de tanto ver pessoas remarem, quanto de poder remar uma canoa. E é um exercício extremamente exaustivo, cansativo, muitas vezes produzindo cãibras nos braços, no antebraço, no ombro. É muito cansativo. Alguém que passa uma noite toda remando é uma pessoa anormal. Não existe um ser humano comum que consiga passar uma noite toda remando, porque é muito cansativo. E eles conseguem remar.
eles remam, 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 remam e não saem do lugar. A primeira coisa que eu observo aqui, com o dado que o texto me dá, é que eles estão vencendo o desespero. Por quê? Você está no meio de uma tempestade e continuar realizando o propósito que Deus estabeleceu pela sua vida, que Deus estabeleceu na sua vida, é vencer o desespero. Porque o desespero bate na hora da luta. Ninguém é de ferro. Ninguém tem um coração de aço. Nós temos um coração de carne. O salmista Davi, expressando-se diante do Senhor, ele diz: ó Deus, tu lembras que eu sou pó, eu sou barro. O salmista Davi está dizendo: eu tenho limitações. O Senhor é ilimitado, mas eu sou limitado. O Senhor é espírito, mas eu ainda estou em um corpo de carne. O Senhor tem todo o tempo à tua disposição. Aqui na terra eu sou limitado pelo tempo. Eu sou pó, eu canso, eu tenho vontade de desistir, eu tenho vontade de abrir mão. Só que eles vencem esse desespero com a persistência. Eles não se abatem pelo quadro, porque o quadro é tempestade, o quadro é vento, o quadro é onda, o quadro é luta. A perspectiva é: o barco vai naufragar, mas mesmo diante disto, eles continuam remando. A segunda coisa, perseverança. Por quê? Porque a tempestade se inicia aproximadamente às 10 horas da noite, às 22 horas, 21, 22 horas. E eles continuam remando, lutando contra a tempestade até pela manhã. Ou seja, além de eles vencerem o desespero e o desânimo, eles ainda empregam perseverança, que é continuar no propósito, independente dos obstáculos. Existem pessoas que até começam, existem pessoas que até dão o primeiro passo, mas quando vêm os obstáculos, quando vêm as lutas e as adversidades, eles desistem. Os discípulos nos dão uma lição aqui. Eles perseveram, eles continuam. Eles dizem: nós não iremos desistir. Se o propósito é chegar do outro lado, nós continuaremos remando para chegar do outro lado. No meio de toda esta tempestade, Jesus está em cima do monte, orando. Apesar de Jesus não estar presente naquele dado momento, Jesus está observando a conduta dos discípulos. Porque do monte aonde Jesus estava, se tinha uma visão muito nítida do que acontecia no mar da Galileia. E eu tenho uma segunda palavra profética ao coração de alguém aqui. Deus tem visto a tua luta. Jesus tem visto a tua adversidade. Nós vivemos momentos que parece que Jesus não está vendo, porque nós não sofremos uma ação de intervenção por parte de Jesus. Um basta. E às vezes nós queremos ver o quadro mudar instantaneamente, e quando não muda, nós nos perguntamos: será que o Senhor está nos vendo? Será que ele está contemplando o que está acontecendo? Ele está. Será que o Senhor está vendo o que eu estou passando? Ele está vendo, ele está contemplando. Mas, pastor, então por que ele não faz nada? É porque ele está esperando você chegar nos seus limites. Porque os nossos limites revelam quem nós somos. Os nossos limites revelam aqueles que pensam que são fortes, o quanto eles são fracos. E os nossos limites revelam aqueles que pensam que são fracos, o quanto eles são fortes no Senhor. Existem pessoas que dizem: dessa água eu nunca beberei, eu nunca farei isso, eu nunca desistirei. Eles tomam a frase de Pedro na ceia e diz: Senhor, eu nunca te abandonarei, eu nunca te negarei. Aí Jesus olha e diz: eu conheço teu limite, Pedro. Eu te digo que antes do galo cantar três vezes você vai me negar, porque eu te conheço, eu sei aonde é o teu limite. Tem pessoas que pensam que são tão fortes e no momento de dificuldade se veem que são tão fracas. É uma lição para que nós nunca desdenhamos ou diminuamos a prova de ninguém. Alguém olha e diz: ah, fulano está passando por isso, está achando que é muita coisa. Se fosse eu tiraria de letra, eu venceria tão facilmente. Aí, às vezes, Deus permite que a pessoa se encontre na mesma situação para perceber que ela é pó, para perceber o quanto nós somos frágeis.
E também existe o outro oposto. É que existem pessoas que pensam, eu não vou conseguir. Eu não vou chegar. Não tem condições. Está doendo demais. Eu vou desistir. Eu não tenho estrutura. É como o apóstolo Paulo fala lá em Coríntios 12, depois da experiência que ele teve de ser arrebatado. Apesar de usar na terceira pessoa, nós sabemos que foi ele. Aí ele olha e diz assim, ó, para que não me exaltasse. Foi-me dado um espinho na carne. A saber, o mensageiro do diabo para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse, pelo qual 3 vezes orei para que se apartasse de mim, mas não se apartou. E a resposta que ele recebe do Senhor é, Paulo, a minha graça te basta. Mas por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Tem gente que diz, eu não consigo, mas até hoje você continua. Tem gente que diz, eu não tenho força, mas até agora você está continuando. Tem pessoas que não têm metade da estrutura que você tem, você se acha tão fraco, mas existem pessoas que se tivessem no seu lugar já teriam desistido há muito tempo e você continua neste propósito. Você continua, mesmo ferido, mesmo machucado, mesmo desejando desistir, mesmo desejando abrir mão, mesmo com saudade, mesmo com o coração despedaçado, você continua. É Jesus dizendo, você é fraca, mas eu sou forte e o meu poder se aperfeiçoa no teu momento de fraqueza. E é nessa hora que a gente toma a palavra do profeta e diz, diga ao fraco no Senhor, eu sou forte. Deus está falando para alguém aqui, você tem mais força do que você imagina. Você é mais forte do que você imagina. Essa luta não irá te derrotar. Esta tempestade não vai acabar com você. Essa crise não irá te tirar do meu propósito. Porque quando você não tiver mais forças, a minha força vai te alcançar. O meu poder vai te alcançar. A minha mão, a minha destra vai te sustentar e te manter de pé para a glória. Oh, aleluia. Eu sinto a graça do Senhor visitando pessoas. Você que está na sua casa, sinta a presença do eterno Deus. Sinta o toque de renovo da graça do Senhor. Sinta a presença do Espírito Santo te fortalecendo aonde você estiver. Seja noite aí no Japão, seja manhã aqui no Brasil, seja tarde na Europa ou nos Estados Unidos. Sinta a mão do Senhor te alcançando. Sinta a graça de Deus te renovando. Sinta o poder de Deus te fortalecendo e dizendo, você é mais forte do que você imagina. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te levanto para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, eu sinto a graça de Deus. Eu sinto a graça do Senhor. É uma terça de renovo. O Senhor está me falando que está visitando alguém em casa, que iria desistir, mas não irá mais. E você iria abrir mão, mas não irá mais, porque a força do Senhor está te renovando agora. Sinta a presença do Senhor, sinta a graça do Senhor, sinta o fogo do Espírito Santo te visitando com renovo, com graça, com fortalecimento para a glória do nome dele. Oh, aleluia. Oh, glória. Amassobia. Ele amassobia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Sinta o poder de Deus e a palavra do Senhor te renovando. Onde você estiver. Oh, glória. Esta situação levou os discípulos aos seus limites. Quando chega nos nossos limites, Jesus vem, porque ele sabe até onde nós podemos. O apóstolo Paulo diz que o Senhor não nos dará provação alguma que nós não possamos suportar. E se, condicional, se por um acaso, contudo, no entanto, ele assim permitir, ele também vem provando o escape, o livramento. Porque o desejo de Jesus não é que nós venhamos a desistir, mas perseverar até o final. O interessante é que, no meio desta situação, o versículo de número 48 vai dizer que eles estavam cansados de remar. Aí tem um detalhe aqui.
Qual? O vento era contrário. Irmã Aline, o vento era contrário. Em uma navegação, nós sempre contamos com o vento a favor da direção onde nós queremos chegar. E a senhora vai concordar comigo. Você navegar a favor do vento é a coisa mais fácil que tem. Ô, maravilha! É descer correnteza, é descer ladeira, né? É muito fácil. Todo mundo faz. A dificuldade é que o vento é contrário. E qual é a ação natural do vento quando é contrário? É me forçar a recuar. É me lançar para o ponto de partida. O barco está aqui, se ele está avançando e o vento está vindo contrário, a força do vento joga o barco para o ponto de partida. Mas eles permanecem aonde? No mesmo lugar. O vento está contrário, mas eles permanecem no mesmo lugar. Nós, e eu sou um pastor assembleiano de uma teologia um tanto ortodoxa. Né? E eu digo teologicamente porque procuro ser muito bíblico. Nós vivemos um tempo em que as pessoas têm sido enxurradas, cheias de palavras de cunho positivista. E nós sabemos que o evangelho ele é positivo, mas não positivista. Jesus nunca nos isentou de dificuldades ou de adversidades. Eu não sei aí aonde você mora, no Japão ou no país aonde você ouvinte nos ouve. Mas no Brasil nós fomos tão maculados com uma pseudo, não há, mas a pseudo-teologia da prosperidade, porque a prosperidade existe em Deus. Mas existe uma teologia que só visa isso. E aí tirou o foco e a visão do reino de Deus de muitas pessoas que, quando estão passando por crise, por dificuldades, eles tomam para si aquela síndrome dos amigos de Jó. É pecado, está errado, aconteceu alguma coisa, fez alguma coisa que desagradou o Senhor, e se esquece que o que Jesus disse, quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Evangelho é renúncia, evangelho é cruz e evangelho é propósito. É seguir a Jesus, irmão. Nós não estamos em uma redoma espiritual que nos impermeabiliza de qualquer ação exterior. Não, o sol nasceu para todos, a Bíblia diz. Nós estamos debaixo do mesmo sol como um ímpio. Nós estamos, muitas vezes, vulneráveis às dificuldades da vida, às adversidades. Esta pandemia atingiu casas de ímpios, de ateus e também de crentes. Crentes passaram por dificuldades por conta desta pandemia. Né? O fato de nós servirmos a Jesus não nos isenta disso. Jesus fala, pelo contrário, no mundo tereis aflições. E qual é a diferença? A diferença é que ele disse, eu estarei convosco todos os dias. Nós temos uma companhia. Nós temos um paracleto divino do grego. Nós temos o Espírito Santo que nos consola. Então, nós sofremos essas dificuldades. Existem momentos da nossa vida que nós não vamos avançar nada. As pessoas atrelaram o sucesso de Deus ao sucesso humano. E sucesso humano é o quê? É você comprar sua casa própria, é você comprar o seu carro próprio, é você crescer no seu emprego, é você ganhar um salário melhor, é você isso, é você aquilo. É sempre crescimento, progresso, avanço. Não é isso? Avanço. Ah, eu tenho um iPhone 6. Não, Deus é na minha vida. Se eu tiver um iPhone 13, se eu continuar no iPhone 6, eu estou retardatário. Tem pessoas que imaginam, parece bobagem, mas tem pessoas que pensam assim. E aí, existe uma fase nas nossas vidas que acontece o que aconteceu com os discípulos nessa tempestade. Eles param, não avançam. Parece que as coisas não andam. O casamento, você não divorciou, mas também não está do jeito que Deus falou que estaria. A família, ninguém se perdeu, mas também ninguém mais se dobrou a Jesus, está do mesmo jeito. O emprego é a mesma luta, é a mesma prova, é a mesma dificuldade. Parece que você começa a viver um ciclo vicioso, um loop eterno na sua vida. É as mesmas coisas, os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. E aquilo vai desgastando a nossa alma. E chega um momento que a gente passa, poxa, há tantos anos eu estou nesse mesmo problema, nessa mesma dificuldade, com essa mesma tribulação, e a gente vai se cansando. E o desejo é desistir.
Por quê? Porque a gente não vê um progresso, visivelmente falando, e pensa, não está surtindo efeito de nada. Só que pare para pensar. Na tempestade, eles estão no mesmo lugar, porque estão remando. Se eles não estivessem remando, a situação seria pior. Tem gente que diz, eu oro, oro, oro e a coisa não muda. Mas também não piora. Eu oro, 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 eu ainda não conquistei. Mas você já tem alguma coisa. Você já avançou. Você conquistou uma posição. Não avançou mais, mas também não regrediu. Nesse momento de crise, nesse momento de adversidade, nessa luta, nessa tempestade, era para, no mínimo, o barco dos discípulos terem afundado. Ei, você que me ouve, com toda essa crise, já era para o teu barco ter afundado há muito tempo. Com o vento que bateu, com a onda que se levantou, já era para a tua família estar destruída. Já era para teus filhos estarem perdidos. Já era para as portas todas estarem fechadas. A força desse vento era suficiente para te jogar ao ponto de partida. Para que você tivesse que começar tudo do início. É redundância, mas é uma verdade. Teria que recomeçar de onde você partiu. Mas Jesus é tão bondoso que você continua no mesmo lugar, porque você está remando. Eles estavam cansados, mas estavam remando. Eles estavam exaustos, mas estavam remando. Não avançaram, mas continuaram remando. Eles não ganharam, mas não perderam. Não avançaram, mas não retrocederam. Olha a palavra que Deus está falando ao coração de alguém. Está indo como um fogo, queimando na alma de alguém. A coisa só não está pior porque você está de joelho. A coisa só não está pior porque você tem se refugiado na palavra. A situação só não ficou pior do que está. Porque Deus está vendo o teu esforço, você tem lutado, você tem jejuado, você tem clamado, você tem acreditado, você não tem jogado este remo. A família não acabou porque você continua remando. O filho não morreu nas drogas porque você continua remando. Esta porta de emprego não se fechou porque você continua remando. Existe alguém que ainda não desceu à sepultura porque você continua de joelho clamando, orando, buscando, e Deus tem dado graça. O Espírito Santo está trabalhando naquela vida. A situação era para estar muito pior. Só não está porque você continua com o remo, porque você continua remando, porque você continua acreditando. E a palavra de Deus para a sua vida e para a minha vida neste dia, nesta tarde ou nesta noite, aonde você estiver, não pare de remar. Continua. Deus tem ouvido a tua oração. Continua. Deus tem recebido o teu propósito. Continua. Deus tem recebido o teu jejum. Continua. Ele tem visto a tua dor. Ele tem visto a tua dificuldade. Continue. Deus vai chegar neste barco, vai cessar essa tempestade, vai cumprir a palavra dele, vai te levar ao outro lado, mas pelo amor de Deus, meu irmão, não abandona o leme, não pula do barco, não solta o remo, continua remando, porque antes das tuas forças se esgotarem, Jesus virá andando por cima das águas e entrará no teu barco e acabar com esta tempestade para a glória do nome do Senhor dos Exércitos, aquele a quem nós temos servido. Oh, glória! Receba a graça, receba renovo sobre a tua vida. Sinta a presença do Espírito Santo. Se você ainda não receba o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Seja renovado no Senhor neste momento, aonde você estiver. Seja manhã, seja tarde, seja noite ou até madrugada. Sinta a presença do Senhor dizendo: não desista. Continua remando, porque o propósito de Jesus é que você chegue aonde Ele disse que você chegaria. Oh, aleluia! Aleluia!
Glória, eu sinto a presença do Senhor aqui. Sinta a presença do Senhor onde você está. Sinta a força dele te fortalecendo. Sinta a graça dele te envolvendo. Sinta o amor dele tocando o teu coração. Sinta a voz dele falando a tua alma. Eu te amo. Eu te quero. Eu tenho um propósito na tua vida. Não pula do barco, porque eu vou entrar neste barco com você e juntos nós venceremos esta tempestade. Aleluia. Aleluia. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Glorificado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Existe alguém que iria desistir, você não vai. Existe alguém que já estava prestes a largar o remo. Mas esta palavra vai te incentivar a continuar remando. Porque a ordem de Jesus é que você passaria para o outro lado. Eu sei que nós já avançamos muito, eu não tenho condições de continuar a palavra até o final. Eu vou pedir permissão para a senhora para mim dividir o sermão. Numa outra oportunidade eu vou continuar a parte B do sermão. Amém, amém. Não, o pastor tem ainda tempo. Se quiser falar mais um pouco por nós aqui, tudo bem. Então, tá bom. Então, Jesus, ele vem. Agora, o maravilhoso é que só tinha um barco. E quando não tem barco, Jesus vem andando por cima das ondas. Jesus vem quebrando todas as leis da natureza. Porque o corpo de um judeu de 80 quilos, aproximadamente, afundaria, mas Jesus não afundou. Sabe qual é a lição que eu aprendo quando a Bíblia diz que ele veio se aproximando, andando sobre o mar? Olha só. Pense comigo. Qual era o maior inimigo dos discípulos neste momento? Era o vento? Não, o vento era um dos, mas era a onda. Por quê? O vento poderia fazer o barco voltar ao ponto de partida. Mas quando a onda sobe e ela quebra, a gente chama de quebra da onda, ela quebra em cima do barco. E ela joga água em cima do barco, fazendo com que o barco naufragasse, afundasse. É como a gente fala, o cristão é que nem um barco. O cristão ele tem que viver acima do mundo. Se ele mergulhar no mundo, ele morre. Ele naufraga. E o grande perigo era isso. Por quê? Porque se o barco afundasse ali, eram 7 quilômetros para eles nadarem até a praia mais próxima. Quem passou a madrugada toda remando não tinha força para nadar 7 horas. Era impossível. Não tem ser humano que suportaria isso. Já era um milagre eles chegarem ao final da madrugada remando. Eles não teriam condições físicas de nadar mais 7 quilômetros. Não teria condições. Então, o maior perigo para ele eram as ondas. Em 2005, um tufão alcançou a Carolina do Norte, salvo me engano, foi a região de Nova Orleans, nos Estados Unidos. Katrina devastou tudo. A força do vento é tão poderosa que ela derruba prédios. O Japão tem um sistema, né, justamente para poder amenizar isto, porque a força do vento e da onda é muito forte. Arrasta carros. O vento ela teve o poder de retorcer a estrutura metálica de um posto de combustível. As colunas de aço dessa grossura, ele retorceu todo. A força da onda, quando vem num tsunami, ela destrói prédio, ela destrói vidas, ela destrói famílias, ela destrói bens, destrói patrimônio, destrói empresa, destrói tudo.
o maior inimigo dos discípulos naquela tempestade eram as ondas. E Jesus vem andando por cima do quê? Das ondas. Era uma mensagem aos discípulos. Qual? Aquilo que representa perigo para você está debaixo dos meus pés. Aleluia. Jesus vinha pisando em cima das ondas. Automaticamente aquilo que representa o maior obstáculo, o maior inimigo para você, para mim, Jesus falando, está debaixo dos meus pés, da minha autoridade. Jesus tem o poder de pisar no teu maior inimigo. Jesus tem o poder de pisar na tua maior prova. Jesus tem o poder de pisar na maior tempestade. Quando ele vem andando, ele está dizendo, está debaixo dos meus pés. Para você é muito, para mim não é nada. Para você é desesperador, para mim não é nada. Não é. E ele vem andando. Quando ele vem andando, céu enegrecido, estou caminhando para a conclusão. Céu enegrecido, com focos de luz dos raios que transpassavam o céu. Vem Jesus andando por cima das águas. Os discípulos olham ao longo, veem a silhueta de um homem. Não dá para ver nitidamente. A tempestade muitas vezes nos tira a visão espiritual, a gente não consegue ver perfeitamente. Eles veem aquilo lá, aquele vulto vindo na direção dele, e a Bíblia diz que eles pensam que é um fantasma. Porque na hora da tempestade a gente cria situações na nossa mente. A gente cria prova que não existe, a gente cria dificuldade que não existe. A gente maximiza a luta, a gente coloca Satanás num nível que ele não está. Tem gente que pensa que Satanás vai acabar com a minha vida. Acaba nada, irmão. Para acabar com a sua vida, ele primeiro tem que passar por cima do Deus que você serve. Que poder é esse? Eu vi uma pessoa dizendo assim, certa vez, foi até um colega de ministério, disse assim, eu estou orando por pessoa, estou passando por tanta luta, Satanás já tocou na minha família, no meu lar, porque eu estou fazendo a obra de Deus. Eu digo, não. E é isso. Que poder é esse que as pessoas estão atribuindo a Satanás? Satanás tem o poder de sair tocando naquilo que pertence a Deus? Não. Eu sou homem. Se alguém quiser tocar no que é meu, tem que me pedir permissão. Porque quem manda sou eu. Como é que alguém entra na minha casa se eu não permito? Como é que alguém tem acesso à minha família se eu não permito? Não. Tem gente criando problema. Calma, irmão. Descansa teu coração. Você está dando muito poder a Satanás. Satanás vai fazer coisa nenhuma. Como diz um amigo meu, nem a chave da casa dele ele tem, porque Jesus já tomou. A chave da morte está na mão de Jesus. Só acontece se ele permitir. E se ele permitir, é porque ele tem um propósito. Então as pessoas criam situações na mente, maximizam. Jesus vem andando por cima das ondas, aí os discípulos se apavoram. É um fantasma. Sabe o que Jesus vai fazer? Jesus vai falar com eles. Na primeira tempestade, eles acordam Jesus que estava no barco. Jesus não fala com os discípulos. A Bíblia diz que Jesus se levanta e repreende o vento, o mar, as ondas cessaram. Aí depois que Jesus repreendeu o vento e as ondas, aí ele vai falar com os discípulos e vai dizer, homens de pouca fé, por que vocês não tiveram nenhuma ação? Entendeu? Aqui Jesus não fala repreendendo as ondas e o mar primeiro, a tempestade. Jesus primeiro fala com os discípulos. Você sabe por quê, irmã Lina? Porque a tempestade interna é a maior tempestade. A maior tempestade não é aquela que está assolando o barco. A maior tempestade é aquela que está assolando a alma. É a falta de fé, de confiança, de perseverança. Jesus queria acabar primeiro a maior tempestade. E a maior tempestade estava no coração dos discípulos. Estava no coração dos discípulos. O coração é tão importante que Jesus disse que é dele que brota todas as coisas da nossa vida. Vem do coração, vem do nosso interior, vem da nossa alma.
esta luta que você está passando não é nada. A maior tempestade é aquela que está dentro do teu coração. Porque para esta onda, para este vento, basta uma palavra de Jesus. É por isso que ao invés de falar com a tempestade, Jesus vai falar com os discípulos. E vai dizer o seguinte: sou eu, não temas. Ele está dizendo assim: tem tempestade, mas eu estou contigo na tempestade. Tem luta, mas eu estou aqui contigo na luta. Tem problema, mas eu estou contigo no meio desse problema. Tem crise, mas eu estou contigo no meio dessa crise. Tem pandemia. Porque o diabo quer nos amedrontar. Porque ele está lutando em uma guerra vencida. Ele sabe que ele é perdedor. Ele está tentando protelar ao máximo a tua vitória. É por isso que ele está tentando atingir a tua alma. Mas nessa noite a palavra de Deus vai vir ao teu encontro e vai dizer: não temas. Não te assombra. Ô bichinho de Jacó. É o Senhor que cuida de ti, que cuida da tua casa, que cuida da tua família. Eu conversava com um amigo meu e eu já estou com quase um mês agendado para estar nos Estados Unidos agora em março. Aí um amigo meu falava assim: será se você vai poder viajar? Porque está vindo a pandemia de novo na Europa, o que a gente vai fazer? Eu digo: Deus está no controle de todas as coisas. A tua casa está debaixo da mão do Senhor. Só vai partir quem tiver que partir. Quem não tiver que partir, vai para a UTI, vai para a CTI, vai passar o tempo que for. Jesus vai arrancar de lá e vai trazer com saúde para a glória do nome de Deus. Pandemia não vai te parar, não vai destruir você. Creia nisso. Não permita que Satanás intensifique esta tempestade. O Senhor está vindo ao teu coração e está dizendo: calma. Descansa no meio desta tempestade. Descansa. Ouça a minha voz e descansa. Porque eu vou trazer. Então creia nisso. Acredite, se empodere desta palavra. Para a glória do nome do Senhor. A maior tempestade é esta incerteza, esta insegurança que está no teu coração, este sentimento depressivo, esta síndrome de pânico que quer acabar com as tuas noites, que quer acabar com o sossego da tua alma. Mas neste dia, nesta manhã, tarde, noite, o horário que você estiver, a palavra do Senhor para a tua vida é: não temas. Descanse. Descanse. Descanse o teu coração. O Senhor está trazendo bonança à tua alma. Está arrancando esta angústia. Está dizendo: descanse na minha presença. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Aleluia. Malinho, devolva a palavra à sua pessoa. E aqui estou. Amém, amém. É bênção, assim, Deus, eu senti muito. Eu não sei vocês aí que estão em casa, eu creio que vocês que vão estar assistindo depois também. Eu senti muito a presença do Senhor. Eu senti que Ele falou principalmente comigo. Assim, eu recebi tudo que foi derramado desde a missionária Ozenai, do pastor Moisés, agora o pastor Kennedy Marcos aqui conosco, foi diretamente para mim, eu creio que para vocês também. E realmente é nesse momento que a gente percebe, né? É engraçado, né, pastor, que a gente lê a palavra do Senhor e podemos ler amanhã e ela falar de um modo diferente conosco. E ler novamente, a parte que quando o pastor começou a ministrar a palavra, eu nunca me mantive presa no sentido de que eles viram fantasma, mas de sentido do horário, do cansaço, né? E de transferir isso para a nossa realidade, né? Do que a gente está passando. Então, com certeza, eu senti que foi para mim, muito para mim, porque tem horas que a gente, sim, pensa em desistir, porque a gente acha que sempre está na mesma, né? Que o Senhor realmente não está vendo, mas o Senhor está vendo, o Senhor está fazendo e está operando. Basta a gente, como o pastor disse, como foi com os discípulos, não desistir, continuar remando e não desistir. E porque ele diz, e eu nunca me mantive também assim, o olhar fixo como
o pastor trouxe, né? Para mim foi uma nova visão, uma nova descoberta, um despertar, né? Que no primeiro o Senhor realmente repreendeu o mar, repreendeu o vento, mas que nessa ocasião a tempestade estava dentro dos discípulos e não na situação em si, né? Então, assim, para mim realmente foi um despertar, foi um novo momento, um transformador, como o pastor Moisés tem colocado aí, foi assim transformador, uma revelação, uma metanoia que o Senhor troca em nossas vidas, né? Gente, uma coisa que eu falo para vocês, as lives, os cultos, você ir congregar na casa do Pai, isso é tudo um upload. Deus quer sempre trazer palavra nova para o teu coração, quer trazer algo novo para você. Se você só está na tua casa, não, eu não vou na igreja, eu não vou, é mais uma live, mas é mais uma palavra. Saibam que a palavra, mesmo que amanhã o pastor Kennedy entrasse aqui novamente com a mesma palavra, com o mesmo versículo, mas tenho certeza que o Senhor iria abrir uma chave nova, outra coisa iria ser despertada. Então não despreze, não menospreze a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é viva e ela é eficaz, ela sempre tem algo novo para nossas vidas. Basta, sabe o quê? Como diz hoje, foi ministrado aqui e derramado pelo pastor. Basta a nossa perspectiva, o nosso olhar. Basta você realmente tomar posse do que o Senhor quer fazer na tua vida. E eu falo e volto a repetir, 2021 está acabando, gente. É hora de despertar. Não somente as pessoas que estão lá fora, mas o povo que está dentro da igreja e que está vivendo essa situação, como foi ministrada hoje. Está passando em meio à tempestade, está no meio do furacão e nada muda, e ao contrário, vocês estão retrocedendo, estão voltando, começando desde o início. E tem passado isso. E realmente, vocês não podem desistir, vocês têm que continuar e pregar o evangelho, falei, porque pessoas, vidas estão precisando de uma palavra tua, uma coisa que você precisa abrir tua boca para falar. E talvez era isso que a pessoa estava precisando naquele momento. Então, pastor, obrigada, acho que já passou também o horário. Gratidão por estar aqui conosco. Como eu disse no começo, jogaram a batata quente pro pastor e foi denso. Foi denso. Sim. Joaline, ore por nós, apresente a nossa vida em oração. Tem o irmão Márcio Almeida. É meu marido, é meu marido. Eu acho que ele já entrou aqui em algum Facebook meu, já deixou um link. Eu vou pedir depois para a missionária Zenai, depois ao término da live, colocar nos comentários o meu contato, minhas redes sociais, se alguém quiser lá seguir, precisar de uma palavra, estamos à disposição, tá bom? Estamos aí para servir ao reino de Deus e abençoar vidas. Amém? Amém, amém. Pastor, eu vou pedir para o pastor estar orando para a gente encerrar, então, para a gente encerrar aqui a live. Eu ouvi muitos pedidos de orações, mas já é impossível ver, porque já foi muitos pedidos que tiveram aí durante. Eu só vou pedir um que marcou muito, porque é uma senhora que sempre está aqui comigo nas lives, é a senhora Mari. Ela está pedindo oração pela prima dela, que chama Cida, se não me engano. Ela está internada no hospital e falaram que não tem mais jeito, né? Os médicos já estão dizendo que não tem mais solução. Mas eu creio, eu tenho testemunho, assim, vários testemunhos de vidas que o Senhor tirou de hospitais, em situações igual a dela, de que era impossível, que somente a ação do Senhor, e Deus tirou, como o pastor mesmo pregou aqui, que o Deus pode realmente tirar, né? Se não é a hora, o Senhor vai, não tem isso, né? A última palavra é do nosso Deus, não tem, pode os médicos dizer, pode outras pessoas falarem, mas a última palavra é do nosso Senhor. Então, que nós vamos estar orando, vou pedir para o pastor estar orando para encerrar e orar pelos pedidos, né? A gente não viu, a Mari está aí, ó, é a Mari Almeida. Ela pediu pela prima dela, para estar orando pela prima, que realmente que o Senhor venha fazer um milagre, viu, Mari? Não desista. Eu creio que o Senhor, se realmente é da vontade do Pai, que ela ainda continue aqui, o Senhor vai mover. Amém? Amém. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós apresentamos os teus filhos que aqui estão nesta live, nesta transmissão, Pai. Em todos os cantos do mundo que eles se encontram, seja no Japão, no Brasil, Estados Unidos, países da Europa, enfim. Que o Senhor os visite neste momento, com a tua graça, com o teu poder. Que a tua palavra alcance muito mais vidas, trazendo ânimo, trazendo força, renovo, vigor, produzindo, Senhor, obra de salvação, libertação,
cura, restauração nas vidas. Deus, nós apresentamos aos inúmeros pedidos de oração que aqui foram colocados. Pessoas que estão precisando de cura, pessoas que estão precisando de uma porta, pessoas que estão precisando, Senhor, de um consolo da tua parte, pessoas que estão precisando da tua presença, da tua graça. Nós apresentamos em especial a irmã Cida, esta senhora que está, creio eu, em uma UTI de hospital, desenganada. Ó Deus, tu és o Deus que vai muito além da medicina. Tu és o Deus que pode fazer o que o homem não faz, o que o médico não faz. Estende as tuas mãos para a vida desta mulher. Traz cura, traz restauração. Que ela seja um testemunho do teu poder e da tua graça na terra, Senhor. Em nome de Jesus. Que possamos ainda se alegrar lembrando do grande milagre que o Senhor fez na vida dela. E na vida de todos que têm pedido oração. Que o Senhor liberte vidas, que o Senhor restaure casamentos, que o Senhor abra portas para a glória de Deus. Que o Senhor traga salvação a vidas, ó Pai. Nós cremos que Tu és um Deus que pode todas as coisas, que por intermédio da oração, que por intermédio da Tua palavra, o Senhor pode realizar obras extraordinárias. Este é o nosso desejo, esta é a nossa vontade. E o desejo maior, Pai, que esta transmissão vá e alcance vidas que precisem para a glória do Teu nome. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Glória. Amém. Amém. Obrigada, pastor, mais uma vez. Gratidão. Deus abençoe a vida do pastor. E muito obrigada aí. Foi uma conexão, né, que a missionária Zená e o pastor Moisés conectou. Vamos estar aí seguindo também o pastor. E precisando de falar, querer fazer outra live, nós estamos aqui. Só marcar um dia. Amém? Tá bom. Deus abençoe. Obrigada. Nada. Deixa eu chamar aqui a pastora missionária. Tá? Paz. Tchau, tchau. Paz, tchau. Rapaz, Aline. Paz, Senhor, missionário. Eu ainda estou tão sentindo a presença do Senhor aqui que tá forte. Amém. Falei que seria bênção. Deus Amém. é bom. Em Gratidão tempo. Aí, né? Amém. Tinha hora que dá vontade de pular aqui, mas amém. Mas é assim mesmo. Mas que Deus os abençoe. Tenha uma semana de bênção. Próxima terça estaremos aqui novamente para glorificar o nome do Senhor. A todos os irmãos que estiveram aí conosco. Amém. Forte abraço e até a semana que vem. Tá bom? Amém. Aline, depois... Missionária, não esquece... Pode falar. Não esquece de me deixar o Pix, né? Para eu estar depois editando na live. Para as pessoas que estão aqui acompanhando, querem contribuir com a missionária Ozenai, né? Falar, não, missionária, olha, eu quero ajudar nas missões que a missionária está indo, com o pastor Moisés. Vocês estejam fazendo o Pix diretamente para eles, que eu vou deixar ali fixado. Assim como eu tenho feito com o apóstolo Edson, com a missionária Sandra também. Eu vou estar fazendo com a missionária Zenai, as pessoas que sentindo o coração, que o Senhor tocar. Porque a missionária sempre traz aqui que ela está fazendo os projetos, os trabalhos, ela já está começando um agora. Então, que vocês sentindo o coração, vocês podem estar doando. Missionária, termina aí. O que a missionária vai fazer? Qual é a programação de vocês agora? Agora, nesse dia de hoje, o pastor Kennedy também vai estar ministrando hoje à noite, né? E provavelmente o Moisés vai levá-lo. Aí daqui a pouco estou nos preparativos aí para receber. Na verdade, o pastor Miguel dos Estados Unidos, ele não ficará aqui na minha casa, ele vai ficar aqui próximo, né? Mas nós vamos estar dando apoio assim, logístico para ele, de levá-lo às igrejas, né? Aquilo que é necessário aí para a vida dele. E sábado, a Andressa já está me lembrando aqui, sábado eu vou estar ministrando na igreja da Andressa, né? Na parte da noite. Amém. Parte da tarde eu vou estar ministrando para mulheres aqui no bairro de Guarulhos, né? Na cidade de Guarulhos. Então, meu sábado vai ser assim intenso, de tarde à noite. Saio de Guarulhos e vou para o Jabaquara, ali na igreja da Andressa, também ministrar. Então, nós estamos aí correndo dali, correndo daqui, ajudando os pastores que estão chegando, né? E também
com os nossos compromissos ainda, né? Aí quando dá para mim ir, eu vou. Quando não, Moisés leva eles e eu vou para os meus compromissos. Então, assim nós temos seguido. E eu passei para você, um pouquinho antes de começar, porque eu estava preparando aqui um café aqui pro irmão, e aí por isso que eu demorei para passar, mas aí eu já passei, e logo mais à noite até deixei um recadinho que eu vou te mandar as fotos aí dos projetos, daquilo que Deus já, os lugares que o Senhor já me levou, né? E os trabalhos que eu já fiz, e também esse novo projeto aí para o final do ano missionário, né? Que é os pães de mel que eu vou estar fazendo, e vai ajudar não só a mim, mas vai ajudar outros missionários, e eu sei que o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Pastora Shirley, sim, Andressa, vai estar conosco também, ela vai estar ministrando também na nossa igreja, e na próxima terça-feira, a Andressa está falando aqui, e vai ser uma bênção também. Amém? Amém. Minha irmã, Deus abençoe sua vida, que o Senhor siga aí te abençoando, te agraciando, para que você continue aí nessas lives, tá vendo como essas lives são uma bênção para muitas vidas. Está conosco a nossa irmã Gersi também, lá de Piúma, Espírito Santo. Deus abençoe, Gersi, sua vida. E continue firme no propósito que Deus colocou aí no seu coração, que tem um grande efeito sobre vidas. E sobre a sua vida também, Aline. Que Deus abençoe, um forte abraço, uma boa noite. E na próxima terça estaremos juntas novamente. Amém, amém. Paz do Senhor, pastor. Deus abençoe. Obrigada a vocês, casal abençoado aí. Deus abençoe muito vocês. Um abraço forte para vocês, que Deus abençoe todos os projetos, essas idas e vindas, que o Senhor esteja nos livrando, abençoando em nome de Jesus, né? Porque estamos fazendo a obra do Senhor, né? Fazendo o ID. A Sayuri está perguntando qual é a igreja de vocês, porque ela parece que tem parente aí. É a Igreja Batista dos Povos. Eu vou passar o Face da igreja, que os nossos cultos de quarta, né? E domingo pela manhã são transmitidos. A Andressa já colocou aqui, a Igreja Batista dos Povos. Amém, amém. Pronto, tá aí, Sayuri. Será um prazer recebê-lo. Se ela quiser colocá-los, os familiares, em contato também conosco, assim, para nós estarmos ajudando em alguma coisa necessária. Nós também estamos Sim, à se ela tem disposição. família, porque a Sayuri mora aqui no Japão, mas os familiares dela é daí. Ah, que legal. Amém. Então, se ela quiser convidá-los para estar na quarta-feira, vai estar o pastor Miguel Pujol, dos Estados Unidos, né? E o outro pastor também da Espanha. E na outra quarta-feira vai estar o pastor Kennedy, vai estar ministrando também na nossa igreja. Sem ser essa outra quarta-feira. Amém? Amém. Um forte abraço. Deus abençoe. Amém. Fica na paz do Deus Senhor. abençoe. Irmãos que estão aqui no Brasil, bom dia. Na Europa, boa tarde. Os que estão no Japão, boa noite. Amém, amém. Forte abraço. Deus abençoe. Ali. Tá, um beijo. Deus abençoe. A paz. Até semana que vem. Amém. Tchau, tchau. Amém, amém. O pessoal aí já está saindo, né? O pessoal vai chegando e eu já estou saindo também. Está acabando aqui, gente. A Silvana pede oração. Irmã, Paz do Senhor, estou na sala de cirurgia, me ajude em oração. Amém, Silvana, que o Senhor te abençoe e que com certeza vai correr, não vai ser os médicos, não vão ser os médicos, mas é a mão do nosso Pai, que é médico dos médicos, que vai estar aí contigo nessa sala de cirurgia, nessa operação que você está fazendo. Confia nele, descanse nele, tudo vai correr bem em nome de Jesus, tá bom? Fica com Deus, gente. Os avisos. Eu creio que a Flavinha não está aqui, mas eu creio que a live vai ser 9h30 da noite Brasil, e creio que vai ser no perfil da Flávia, tá, pessoal? E eu que vou estar levando a palavra às 9h30 da noite no perfil da Flávia.
E à meia-noite eu vou estar no Instagram com o pastor Anderson Dias. Amém? Então Deus abençoe. Jana, obrigada por estar aí até agora. A live foi muito bênção mesmo, né, gente? Muito bom estar ouvindo vários pastores aí. O pastor Kennedy Matos está aí também. Deus, gratidão, né, pela oportunidade de estar ouvindo a palavra. A irmã Alzira, Deus abençoe você. Deus abençoe todos que estavam acompanhando. Mari, vamos continuar orando pela tua prima, tá? Sayuri, Deus abençoe. A todos que estavam aqui até o final, Deus abençoe vocês, Gersi. Muito obrigada por estar aqui conosco também. Andresa Santos, que sempre está aqui conosco. Deus te abençoe, minha irmã, vai ter o privilégio ainda de estar aí junto com as pastores e missionária. Glória a Deus, Gabriele, aí que está na aula de violão. Deus abençoe sua vida, em que você possa tocar um dia para nós aqui, viu, irmã? Maria Souza, Elane Barbosa, Adelaide Bordim, Deus abençoe. Todos que estavam aqui, gratidão. A Keiko também ainda está aí. Deus abençoe, viu? E que vocês do Brasil tenham um dia maravilhoso e que nós aqui no Japão possamos ter uma noite de descanso e uma quarta-feira abençoada. E vocês estão vendo, né? Ele só dorme. Zé. Nem sinal. Agora abriu o olho. Gente, um beijo no coração. Deus abençoe. Não deixe de compartilhar. Após eu terminar aqui a live, compartilhe. Essa palavra de hoje foi tremenda. Vidas precisam estar ouvindo, vidas precisam ser despertadas, vidas precisam sair do meio dessa tempestade que a própria mente tem colocado as vidas presas. Amém? Beijo, gente. Tchau, tchau.